Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. A graça e a paz seja contigo neste momento, seja com a tua família, com a tua casa. Vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome daquele que é digno. Adoramos, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, Jesus, declare na sua casa: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, declare que em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro, e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro da sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus.
Jesus, 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 declaremos Jesus, 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 nós te adoramos, Senhor, Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Neste mês de abril, estamos refletindo na série Juntos com Cristo. No último domingo, refletimos no significado de estarmos juntos com Cristo em sua mesa. Hoje iremos refletir no tema Juntos com Cristo em sua morte. Pretendemos olhar para a morte não como o fim, mas como o início de uma nova realidade para nós que morremos com Cristo. Não quero diminuir a morte, nem a dor que ela proporciona a todos nós. Sei que estamos vivendo um momento difícil, onde 360 mil brasileiros morreram por causa da pandemia do Covid-19 e 3 milhões de vidas vieram a óbito em todo o planeta. Me solidarizo com todas as famílias que estão enlutadas. Quero parar neste momento e orar para que Deus possa consolá-las nestes dias tão difíceis que vivemos. Convido você a orar comigo. Deus amado e eterno, neste momento quero me unir a todas as pessoas da terra, a todo ser humano que neste momento chora, que se encontra entristecido pela perda de alguém importante em sua vida, por aqueles que neste momento, Senhor, estão em desespero, porque alguém a quem ama se encontra hospitalizado. Oro por aqueles que estão hospitalizados, que se encontram doentes, enfermos. Quero te pedir, Deus, que possa estender as mãos sobre estas vidas, Senhor, neste dia. Que o Senhor Deus possa abraçar cada uma dessas pessoas, Senhor, que o Senhor possa trazer paz e conforto àqueles que estão enlutados,
o Senhor possa trazer paz e conforto para aqueles que têm seus familiares hospitalizados, que o Senhor possa estender as mãos sobre estes que se encontram hospitalizados ou mesmo em casa, enfermos, que o Senhor dê a eles saúde. Pai, que o Senhor possa ajudá-los a se recuperarem plenamente, destruindo este vírus. Senhor, oro também para que o Senhor possa fazer com que esta vacinação ela possa acontecer de uma maneira mais rápida, para que muitas outras vidas possam ser poupadas. Oro para que a medicação, Senhor, possa chegar até os hospitais, Senhor, a fim de que vidas sejam salvas. Oro para que o Senhor possa abraçar os médicos, enfermeiros, todos esses que estão envolvidos de alguma forma, Senhor, no cuidado destas vidas que estão enfermas, protegendo-os, livrando-os de todo mal. Oro, Senhor, também por aqueles hoje que se encontram em dificuldade financeira, porque perderam o seu trabalho, perderam o emprego, o sustento, Senhor, de suas casas. Oro para que o Senhor possa abrir novas portas de trabalho. Oro para que o Senhor possa fazer com que a economia de nosso país, a economia mundial, ela possa, Senhor, realmente voltar a crescer, retomar o seu crescimento, para que as pessoas tenham novamente seu trabalho, Senhor, e possam dessa forma sustentarem suas casas. Mas neste tempo em que vivemos, Senhor, tão difícil, eu te peço, estenda as mãos, Senhor, e abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, cada brasileiro e brasileira, mas abençoa também, Senhor, as nações, todas as tribos, raças, etnias, línguas, todos, Senhor, precisam neste momento da Tua misericórdia. Eu oro para que o Senhor possa vir remir este tempo de dor e sofrimento. Essa é a nossa oração, Senhor. Derrama a Tua bênção, para que possamos vencer, Senhor, esta enfermidade que tem destruído lares, famílias, Senhor. Derrama a Tua bênção para que pais, mães, possam trazer o alimento para os seus filhos, para que a terra possa produzir, para que a vida volte à sua normalidade. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. A morte de Cristo na cruz é para nós cristãos libertadora. O caos em que vivemos hoje, por causa da pandemia, é uma consequência do pecado originado no Éden. Contudo, a morte, ela pode ser vista por nós, não como o fim da vida, mas como o começo de uma nova vida. E por isso a morte de Cristo é para nós libertadora. Quando Cristo morreu na cruz, morremos com Ele também, pela fé. Isso é muito importante para nós, porque morrer com Cristo é o caminho para uma nova vida. Morrer com Cristo é a porta para a construção de uma nova sociedade. Morrer com Cristo é recebermos um livro com as páginas em branco para escrevermos uma nova história a partir de nossas próprias vidas. Hoje, iremos mostrar nessa reflexão por que morrermos com Cristo é para nós cristãos libertador. Primeiro vamos começar essa reflexão apresentando o embasamento bíblico para a realidade de que morremos com Cristo, quando este morreu na cruz. A afirmação de que morremos com Cristo na cruz é apresentada a nós em diversos textos bíblicos,
e se refere a uma morte espiritual, a uma morte que experimentamos por meio da fé. Embora tenhamos vários textos, eu vou me deter apenas no texto de Romanos, no capítulo 6, do verso 1 ao 11. Após afirmar no final do capítulo 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 6 combatendo qualquer pensamento que viesse tentar justificar uma vida no pecado. O próprio apóstolo levanta uma pergunta possível com o fim de destruir qualquer possibilidade de usarem suas palavras de forma indevida. Assim, ele inicia o capítulo 6 da seguinte forma: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, Paulo se refere a todos que se consideravam pela fé mortos com Cristo na cruz. Então, nós, os que morremos para o pecado, nós, os da fé, que nos consideramos mortos juntamente com Cristo na cruz, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Acredito que após a leitura deste texto, não temos dúvida nenhuma de que morremos com Cristo, quando Ele na cruz morreu. Acredito que você não tenha dúvida de que você foi unido na morte de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, morreu por toda a humanidade. O texto que lemos foi escrito aos irmãos que viviam em Roma, e por isso ele fala aos que já haviam crido. Entretanto, o próprio Senhor Jesus afirmou que na cruz atrairia todos os homens, se referindo a todo ser humano, tornando dessa forma todos participantes de sua morte, conforme lemos em João, capítulo 12, verso 32 e verso 33. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Portanto, todos nós morremos com Cristo,
quando ele na cruz morreu. Jesus morreu por você na cruz. Morreu sua morte. Sofreu a sua condenação. Creia você ou não, ele morreu por você. Se você crer nessa verdade, você se tornará participante da morte dele na cruz e também de sua ressurreição. Para que possamos compreender melhor a libertação que a morte de Jesus proporciona a nós, seres humanos, precisamos entender primeiro o caos em que nos encontramos. Neste segundo ponto, veremos a origem do caos e o seu dano sobre toda a criação. A Bíblia nos relata que no sexto dia, ao terminar toda a criação, Deus achou tudo muito bom. Tudo estava harmonizado, perfeito, em ordem, belo. Por isso, o universo, o mundo criado, recebe o nome de cosmos. Não existia caos, conforme lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. A palavra cosmético, bem conhecida pelas mulheres, se origina de cosmos. Cosmético é o nome dado a produtos que visam restabelecer a ordem, a beleza, a harmonia. Cosmos, no grego, é exatamente isso. Ordem, harmonia, beleza. O ser humano, ainda no Éden, desejou ser como Deus, isto é, viver independente de Deus. Homem e mulher acreditaram que podiam viver sem Deus. E ao fazerem essa escolha, se lançaram na morte, pois Deus é a fonte de toda vida. Mas eles não só se lançaram na morte, como se tornaram escravos de seus próprios desejos, vivendo a partir de então dominados pelo egoísmo. A má escolha no Éden condenou toda a raça humana e toda a criação a uma vida subjugada pelo poder do pecado e, consequentemente, da morte. O caos se instalou sobre toda a criação. O ser humano passou a ter vergonha de si mesmo, passou a olhar para o seu semelhante como um estranho, passou a ter medo de Deus, devido à culpa que carregava por tê-lo rejeitado e não obedecido à sua orientação. Passou a se relacionar de forma conflitante com todo o resto da criação e passou a experimentar a morte física como consequência da morte espiritual. Isto explica muito da nossa vida humana. Trancamos nossas portas, precisamos de polícia nas ruas, temos senhas em nossos computadores, celulares, cartões, pois do contrário, nos roubamos e nos matamos uns aos outros. Assistimos esta realidade todos os dias nos jornais. A cada dia somos surpreendidos por um mal maior que o ser humano é capaz de fazer ao outro. Ficamos chocados, estarrecidos, mas no outro dia somos surpreendidos
por um mal ainda maior. Construímos sociedades que, diante o egoísmo insaciável de muitos, se tornam um sistema manipulado facilmente pelas forças espirituais do mal. E é isso que diz João, quando ele afirma que o mundo jaz no maligno. Está tudo dominado pelo maligno, pelo mal. Vivemos sujeitos a uma sociedade endemonizada. É por isso que as culturas têm se deteriorado e se distanciado cada dia mais do projeto original de Deus. É por isso que todas as formas de governo e sistemas econômicos desmoronam, pois no fim todos os sistemas servem aos interesses daqueles que detêm o poder e que são prisioneiros do seu egoísmo e consequentemente manipulados pelas forças espirituais do mal. A lei do pecado e da morte domina cada ser humano, impedindo-os de serem o que deveriam ser, humanos, plenos, como Cristo foi. Agora que entendemos melhor o caos em que nos encontramos, neste terceiro ponto veremos como a nossa morte com Jesus proporciona a nós, seres humanos, libertação. Podemos dizer que na morte de Cristo fomos libertos do caos. Quando pela fé nos vemos mortos com Cristo na cruz, estamos afirmando e considerando que uma vida cessou em nós, que morremos para o pecado, para o egoísmo, para a vaidade, para o orgulho, para uma vida dominada pelos desejos carnais e prazeres oferecidos por este mundo. Certamente que a morte deste homem, a quem Paulo chama do velho homem, este homem pecaminoso, nos possibilitará sermos mais altruístas, solidários, amigos do bem e mais amigos de Deus. A Bíblia afirma que todas as coisas foram reconciliadas na cruz. Por isso podemos afirmar que através da morte de Cristo fomos libertados do caos em que estávamos para a vida, para um reino de amor, de luz, o reino dos céus. Eu quero ler com vocês Colossenses, capítulo 1, verso 20 ao 22. Diz assim: e por meio dele, está se referindo a Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. Essa é a morte espiritual. Fomos separados de Deus, consequência do pecado. E continua, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Em suas mentes. Significa que nos sentíamos culpados por causa do mau procedimento. E continua o texto dizendo, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele
santos, inculpáveis, né? Que não se pode culpar, e livres de qualquer acusação. A morte de Jesus na cruz põe fim a todos os conflitos gerados pelo pecado original, o pecado no Éden. Sua morte reconcilia todas as coisas, isto é, restaura a ordem e a beleza onde havia caos. Ao morrermos com Cristo, somos libertos para podermos viver uma nova vida. Somos libertos para nascermos do Espírito e vivermos o projeto original de Deus, livres de qualquer acusação. Na morte de Cristo, somos libertos do caos existente em nosso homem interior. Paro de lutar comigo mesmo. Passo a me aceitar e não mais a ter vergonha do que sou e nem medo de Deus. Deixo de fugir da presença de Deus. Na morte de Cristo, meu velho homem morre, com suas deformidades, taras, medos, vergonha, porque o pecado e o caos que ele gerou em meu interior deixam agora de reinar sobre mim. Na morte de Cristo sou perdoado. E diante de mim se abre a oportunidade de começar uma nova relação comigo mesmo. Me torno capaz de olhar para mim e reconhecer minhas falhas, meus fracassos, minhas deformidades, sem que elas me destruam mais. Encaro os meus pecados sem me sentir culpado e atormentado pelo passado, pois na cruz minha vida é passada a limpo. Na cruz, o passado já não mais me aprisiona, e o futuro se torna promissor. Na morte de Cristo fui reconciliado comigo mesmo, e agora posso escrever uma nova história nas páginas da minha vida que ainda estão em branco. Pois em Cristo, e por meio de sua morte, posso vencer o pecado e viver em novidade de vida. Na cruz, Cristo te reconciliou consigo mesmo. Portanto, viva bem consigo mesmo. Não carregue mais o peso dos seus pecados e fracassos, pois na morte de Cristo, você foi perdoado. E toda dívida que pesava contra você foi cancelada, apagada. Você é livre para viver uma nova vida. Na morte de Cristo, somos libertos do caos existente nos relacionamentos com os nossos semelhantes. Passo a me relacionar melhor com minha esposa, com meus filhos, com os meus irmãos em Cristo, com meus vizinhos, amigos, colegas de trabalho, etc. Os colegas de futebol. Uma vez que já não vivo em conflito comigo mesmo, a vida de Cristo pode fluir livremente através de mim. Sou capaz de me relacionar de forma aberta, transparente, sincera, sem vergonha de quem sou. Passo a compreender que meus semelhantes são continuidade da minha existência. Neles me completo e me realizo. A vida não gira mais em torno de mim mesmo, porque percebo que a vida não cessa em mim. Ela passa por
por mim, me envolve com seu abraço, perscruta o mais profundo do meu interior, mas ela se estende além de mim. Ela se estende a todos que estão ao meu redor. Porque Jesus, que é a vida, não está aprisionado a mim, mas eu estou aprisionado nele, e por meio dele me torno um com meus semelhantes. Na cruz, Cristo te reconciliou com seus semelhantes. Portanto, viva bem com o seu próximo. Não viva mais centrado ou centrada em si mesmo. Compartilhe sua vida, compartilhando seus dons, seu pão, seus sentimentos e seus conhecimentos. Viver é doar de si mesmo. Na morte de Cristo, somos libertos do caos promovido pelas forças espirituais do mal. O resultado da libertação do poder do pecado sobre mim, além de promover paz comigo e melhorar meus relacionamentos interpessoais, também me liberta da manipulação exercida pelos principados e potestades que operam neste mundo tenebroso. E eles operam muitas vezes através da religião, da cultura, da mídia e dos poderes governamentais que regem nosso país. Ao morrer com Cristo, me liberto do poder deste sistema maligno que rege o nosso mundo, nos escravizando a partir de nossas necessidades primárias e promovendo em nós um desejo por novas necessidades diariamente. Me liberto deste mundo endemonizado porque já não me deixo mais ser influenciado pelos valores e princípios ditados pela cultura deste mundo caído. Me liberto porque na minha relação com Deus tenho minhas necessidades supridas e dominadas. Encontro contentamento no pouco e no dividir com meus semelhantes. Ao morrer com Cristo, eu aprendo que vivo no mundo, mas não pertenço mais ao mundo. Não sou mais guiado pelos conselhos do mundo. Não conduzo mais minha vida pelas regras do mundo. Os valores e princípios do reino de Deus se tornam minha bússola para o meu viver. Faço da palavra de Deus lâmpada para os meus pés. Guardo no coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Vivo sem medo e sem culpa diante de Deus. Mas vivo com temor e tremor diante de Deus, pois sei em quem tenho crido e sei que o meu Deus é santo, santo, santo. Morto com Cristo na cruz, sou livre para escolher me tornar inimigo do mundo, que jaz no maligno, mas amigo de Deus. Na cruz, Cristo te libertou do domínio deste mundo. Portanto, viva neste mundo com a mente de Cristo. Viva de forma a influenciar
através dos valores e princípios do reino de Deus, e não ser influenciado pelos valores e princípios que este mundo estabeleceu. Vença o mundo como Cristo venceu, não sendo por ele dominado, não cobiçando o que o mundo te oferece. Concluo, afirmando que a morte de Cristo na cruz é libertadora para nós. Ela foi um mal necessário para a nossa libertação. A morte de Cristo sepultou a culpa através do perdão oferecido por meio do seu sangue. Sem culpa, nos encontramos livres diante de Deus para vivermos a vida que Cristo nos oferece a partir de sua morte. Precisamos primeiro com Ele morrer, para sermos libertos de tudo que procede do primeiro Adão, do homem caído, para depois ressuscitarmos com Ele em novidade de vida. A realidade de que morremos com Cristo na cruz nos liberta para sermos humanos plenos novamente, como éramos no Éden, antes da queda, homens e mulheres conectados com o Criador. A realidade de que morremos com Cristo nos liberta para sermos a imagem e semelhança de Deus perfeita, não mais uma imagem borrada, dominada pelo pecado, mas perfeita como Jesus Cristo foi e é. A realidade de que morremos com Cristo nos liberta para vivermos nossa individualidade na unidade plena com as demais pessoas. E assim vivermos sem medo e sem vergonha um dos outros, e dessa forma compartilharmos a vida de Cristo em nós. A realidade de que morremos com Cristo nos liberta do poder do maligno que opera em nosso mundo, e assim podemos ser sal e luz para o mundo. Hoje, quero te convidar a se unir a Cristo em sua morte, para que você possa vencer a lei do pecado e ser liberto para construir um futuro promissor em Cristo Jesus. Que a partir de hoje, todos os dias quando acordar, considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Não deixe que o velho homem que foi crucificado com Cristo renasça em você. E liberto agora do velho homem, comece a escrever uma nova história em sua vida, juntamente com Cristo. Quero te convidar, nesse instante, a orar comigo. Deus eterno, nós queremos mais uma vez, diante de tua presença santa, em oração, clamarmos que nos ajude a vivermos de forma digna do chamado da vocação que nos deixa. Que possamos sim, todos os dias levantarmos e considerarmos mortos para o pecado e livres em Cristo Jesus para viver uma vida para Ti, guiada pelo Teu Espírito, conduzida pelos princípios e valores que o Senhor nos ensinou. Oro para que o Senhor visite cada um que está comigo agora, unido em oração, para que eles também sejam revestidos do Teu poder para viver a nova vida oferecida por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Vamos continuar louvando e bendizendo ao nome do Senhor, declarando que Jesus é o centro das nossas vidas, que a cada dia Ele seja o centro da tua vida, da tua família, amém? Em nome de Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Te adoramos, Senhor. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor.
Deus te abençoe. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.